Irmãos, é uma grande alegria, como eu disse pela manhã, estar aqui com os irmãos. Infelizmente a minha família não pôde estar, minha esposa Annelise, minhas duas filhas, minha mãe, que também mora comigo agora, a Lara, Lavínia, minha mãe, Dona Ana. Seria uma alegria estar aqui, mas infelizmente a correria de São Paulo não é tão fácil assim. Venho da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente e o conhecimento que tenho, a amizade que tenho com o reverendo Manuel é antes de vocês, né? Nós nos conhecemos em 1999, falava aqui, no século passado. Nós estamos juntos no seminário, moramos próximo ali, no Pombal, chamávamos de Pombal, e criamos uma amizade muito grande, nossas famílias se conhecem, e houve um convite para eu estar aqui em 2020, mas por causa da pandemia não pôde acontecer, e agora, quando o conselho e o pastor me convidou, fiquei muito feliz pelo privilégio de conhecer a cidade de vocês, a beleza da cidade de vocês, e nesses 91 anos, ver que Deus tem sustentado vocês, e nessa noite eu quero continuar trazendo mensagem do Evangelho, que fortaleça vocês nesse caminho de servir e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Verso 12 ao verso 17. 2 Coríntios 2, do 12 ao 17. Encontraram? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercandejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, imagine um soldado voltando da guerra, desanimado, traumatizado, triste, retornando de uma zona de conflito terrível. Ele não volta com medalhas, não volta com reconhecimento, volta com cicatrizes profundas na sua alma, mas também no seu físico. Ele viu de perto a derrota. Para o mundo, ele não passa, talvez, de um sobrevivente fragilizado. Para a instituição do exército, talvez ele não passa de um recurso exaurido. No entanto, em sua mochila, ele carrega um mapa pelo qual só ele foi capaz de lê-lo, de entendê-lo, para livrar todo o seu batalhão diante de um momento de conflito, sair do meio do conflito e conseguir chegar a um lugar de segurança. Ele tem a certeza e a convicção, diante de tudo isso, da sua funcionalidade e do seu valor em saber ler aquilo que lhe foi dado para fazer de forma eficaz, e isso salvar vidas. Ele é fraco, ele não atira tão bem, ele não luta tão bem, mas ele sabe fazer aquilo que ele foi colocado para fazer. Ele é um instrumento da vitória e da preservação daquilo que Deus deseja fazer no meio onde Ele o colocou. É tão difícil para nós, irmãos, vivermos no contexto atual, vemos que, às vezes, o olhar da igreja hoje pode ser viciado diante das suas lideranças. Às vezes, fora do pastoreio do conselho da igreja, fora do pastoreio do reverendo, eles não têm como alcançar, muitas vezes, aquilo que o pastoreio que chega no seu celular, o pastoreio que chega no seu YouTube, que chega no seu Instagram, esse tipo de mensagem imperialista.
É um tipo de mensagem que apregoa uma vitória numa imposição pessoal, como se o poder estivesse naquele que está falando e não viesse do próprio Deus. Líderes religiosos têm que se levantado cada vez mais e causado um estardalhaço enorme no meio da igreja e do povo de Deus, impondo uma teologia e uma ideia distante da palavra de Deus. É importante que a igreja de Rancharia se mantenha fiel ao Senhor, entendendo isso que está invadindo os nossos lares, os nossos celulares, a nossa mente, com um evangelho, um sabor evangélico, não um evangelho autêntico diante da palavra de Deus, algo que nos leva para longe do Senhor. Paulo, dentro desse contexto, em toda a 2 Coríntios, eu tenho feito a exposição, lá em nossa igreja, estou no capítulo 11, e eu tenho visto a luta do apóstolo Paulo, parece de pegar a cabeça da igreja, assim, fala assim, ei, para de olhar para o lado, olhe para o evangelho, olhe para o autor e consumador da sua fé, porque os falsos apóstolos estavam se aproximando da igreja, estavam questionando o apostolado de Paulo, estavam questionando as suas fraquezas, as suas limitações, e Paulo, pois bem, é através destas que a glória de Deus é manifesta. Paulo está chamando a igreja a olhar novamente para Cristo, olhar novamente ao Senhor, para que ela não se iluda com esse evangelho que está se aproximando dela. Está chamando a igreja para novamente focar diante da vontade de Deus e não se iludir com o falso evangelho. Ele está convidando a igreja a entender essa caminhada cristã diante das marcas de Cristo, diante do sofrimento que ainda essa igreja padece. É uma igreja que é discípula de Jesus. E na caminhada de Cristo até a cruz, é uma caminhada de sofrimento. Cristo venceu, Cristo ressuscitou, assunto aos céus, à direita do Pai, mas nós estamos aqui militando pelo Evangelho, pela glória de Deus, e não estamos alheios aos sofrimentos. E é isso que Paulo está chamando a igreja para olhar. Uma igreja que quer desconsiderar o ministério apostolar simplesmente porque Paulo sofre, porque Paulo não tem dinheiro, porque Paulo não tem recursos, porque Paulo fica viajando com um ministério quase que itinerante, proclamando o evangelho, e os falsos apóstolos estavam ali, impondo uma teologia helênica, impondo uma teologia de imposição, de retórica. Paulo está chamando a igreja novamente a olhar para o Senhor. Esse é o contexto. Paulo precisava viajar 420 quilômetros de Éfeso a Troade. Ele está enfrentando uma violenta revolta de Demétrio, você pode ver isso em Atos 19. E fisicamente Paulo está desgastado, gente. Ele está emocionalmente aflito. E é tão complicada a situação que Paulo chega a Troade e ele não consegue ficar lá. Ele tem que voltar, porque o seu coração está aflito. Paulo pegou uma carta chamada de Carta Severa, que é essa segunda carta de Corinto, entregou para Tito, e essa carta aqui, Paulo, na minha terra, disse, senta o currião. Paulo manda ver uma surra na igreja de Corinto, diante do entendimento que ela não está, que o entendimento correto do Evangelho. Então, Paulo, quando entrega essa carta para Tito, Paulo fica ansioso com a resposta da igreja. Como é que a igreja recebeu essa resposta? E ele está tão aflito, tão ansioso diante disso, que ele não consegue ficar diante dessa porta que Deus abriu lá. E ele volta. E ele expõe essa fraqueza diante da igreja. Ele expõe isso diante de todo o povo. Porque Paulo sempre buscou apresentar o Evangelho diante das suas limitações. Paulo diz que carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Não um Evangelho de sucesso, mas um Evangelho onde ele se entrega, onde ele se gasta fisicamente, para que Deus manifeste a sua glória e o seu poder. É diante disso, desse fardo, dessas preocupações, que nós estamos nesse contexto aqui. Essa perícope aqui do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 2, ela é uma ponte crucial, retórica aqui. Ela está interrompendo um pouco a narrativa e ela está abrindo um parêntese teológico para nos ensinar sobre essa tensão que Paulo está vivendo aqui. Paulo está se expondo diante da igreja. E agora, diante de tudo isso, então, Paulo busca apresentar um Cristo vencedor, um Cristo Senhor, que realiza
o seu ministério, que realiza a sua vontade em um apóstolo fraco, em um apóstolo limitado, em um apóstolo que triunfa diante das dificuldades para a glória do Senhor, mas em fraqueza e em sofrimento. Por isso eu quero nessa noite falar com os queridos sobre cativo em Cristo, o paradoxo do verdadeiro ministério. Nem sempre, quando entendemos uma ideia de triunfo, com uma ideia de sermos elevados, às vezes nós temos uma visão adequada do que o texto está nos dizendo. Assim como aquele soldado em fraqueza, ele se esconde diante dos sofrimentos, né? Mas ele entende ali, ele tem a chave da vitória, ele guarda aquele mapa como um sinal da sua utilidade, nós também, diante do reino de Deus, temos a nossa utilidade diante do que Deus nos colocou. Quando entendemos a nossa posição de serviço, de dedicação a Deus, de conformidade com aquilo que Ele nos deu, como Paulo vai chamar aqui, a porção que Deus me deu, aquilo que Deus me entrega, e aquilo que Deus me entrega eu me conduzo em serviço ao Senhor, então nós podemos entender que estamos presos, que estamos cativos em Cristo, mas ao mesmo tempo estamos livres para servi-lo e engrandecer o seu nome. Em primeiro lugar, nós podemos observar que o Evangelho nos conduz incomodados e limitados em Cristo. Você observa do verso 12 ao verso 13, Paulo começa dizendo, por causa do Evangelho de Cristo. Às vezes há uma confusão de entender que Paulo não está indo lá para anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo está indo lá, em Troade, por causa do Evangelho de Cristo. Não é um pouco diferente. É porque o Evangelho o alcançou, é porque ele tem um compromisso com o Evangelho, é um compromisso com Cristo que o conduz de lugar a lugar, de conformidade com o direcionamento do Espírito. Paulo não tem nenhuma reserva de dinheiro, Paulo não tem nenhuma reserva mais física, Paulo passou por naufrágio, Paulo foi chicoteado, Paulo foi rejeitado, foi dado como morto, teve que descer por uma corda, fugindo dos locais. Paulo só traz marcas de sofrimento no seu corpo e na sua alma, mas é o seu compromisso com o Evangelho que o conduz assim. É entendendo isso como parte do corpo de Cristo, ele não se frustra diante das barreiras que se colocam diante dele, mas ele se proclama claramente como apóstolo de Cristo, pronto, diante das portas abertas, a anunciar e a proclamar o Evangelho de Deus. Mas Paulo não nega a sua limitação. Gente, eu estou tão ansioso que eu deixei de cumprir com o desígnio de Deus, de uma porta aberta que Ele me colocou por causa de vocês. Você entende o que é para um apóstolo, para um pastor, admitir a sua limitação diante da igreja, para que ela o veja em suas limitações, mas isso não tem um problema nenhum, porque isso manifesta a glória de Deus. A preocupação dele era exatamente que a igreja entendesse essa correção adequada e se voltasse à obra do Senhor. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que militou contra Hitler na Segunda Guerra, ele diz assim, acredito que também nossos erros e falhas não são sem propósito, e que não é mais difícil para Deus lidar com eles do que com as nossas supostas boas obras. Paulo não tem dificuldade nenhuma, porque ele entende que a sua vida é guiada pelo Senhor, e ele não tem nada de se gabar em si mesmo, mas ele adora e ele glorifica a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito no seu ministério. Então aqui, Paulo falhou, talvez, em ministrar o Evangelho naquela região, mas ele vê, diante dessa oportunidade, um meio pelo qual ele está restaurando a sua vida com a igreja de Corinto, mesmo repleto de fraquezas. Isso destaca, isso atesta a sua legitimidade apostolar e ministerial. Nós não temos salvo-conduto de cometer nenhum pecado e de viver nenhuma dificuldade. Mas, como servos do Senhor, um paralelo do ministério apostolar com o nosso de serviço ao Senhor, nós não devemos ter dificuldade nenhuma de admitir as nossas limitações e as nossas fraquezas para que continuemos a servir ao Senhor.
Deus não chamou superapóstolos. Deus não chamou super-homens. Deus chamou homens e mulheres para servi-lo em suas limitações e em suas dificuldades, e assim manifestar a sua glória na superação dessas. Fracos, mas úteis. Do verso 14 ao verso 16, nós podemos observar esse segundo ponto. O Evangelho, ele expõe apóstolos, servidores, fracos, mas úteis. Do verso 14 ao verso 16, ele vai nos mostrar isso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Irmãos, nós precisamos entender um pouco melhor essa palavra triunfo aqui. O triunfo aqui é um triunfo romano. E o triunfo romano é quando um general conquistava uma outra região e ele trazia os despojos, mas traziam os conquistados também. E então ele adentrava Roma, ele recebia rosas, havia sacrifícios, havia queima de holocaustos, um óleo, um incenso era jogado sobre eles, mas aquele cheiro e toda aquela questão, para aqueles que estão entrando, é um motivo de glória, mas para aqueles que estão sendo conquistados, é cheiro de morte. E quando Paulo está usando aqui a expressão de que Deus está o conduzindo em triunfo, não se iluda que Deus está pegando Paulo e colocando ele acima de todo mundo. Não, ele está dizendo que ele foi conquistado por Deus, e que Deus vai à frente, e que ele está ali subjugado, me permita a expressão, ele está triunfado, debaixo do senhorio desse Senhor, e por isso ele carrega essa caminhada de humilhação, de sofrimento. Ele entende que esse ministério e essa vida agora de dedicação é uma vida onde ele vai sofrer essa caminhada até a consumação plena de todas as coisas. Paulo está dizendo que o seu apostolado é assim, é contrário ao dos superapóstolos. Aqueles que se impõem, aqueles que têm todos os recursos, aqueles que exigem, que de certa forma manipulam a igreja. Não, Paulo está falando que o ministério dele é de triunfado. Deus triunfou e o conduz em vergonha, em limitação. Paulo tinha acabado de falar para a igreja que ele ia visitá-los, aí Paulo não foi. E se você não sabe, a celeuma que deu lá dentro. Paulo não falou que vinha, por que Paulo não veio? Porque Paulo está com dificuldade de entender isso. Ele não conseguiu ir para Troade, porque ele estava ansioso com a igreja de Corinto, porque ele não sabia a resposta da carta severa, mas ele também não acha que é adequado ir agora, porque ele precisa entender o que aconteceu, o efeito dessa carta no meio da igreja. E Paulo está diante dessa situação, entendendo esse triunfado de Deus sobre ele, e essa caminhada de humilhação que é o serviço cristão. Meu irmão, eu não sei como que é a sua caminhada cristã. Eu sei que na minha experiência ministerial de formamos em 2002, né? 24 anos, né? A igreja, muitos partilham e uma minoria trabalha, uma minoria se dedica com mais afinco. E às vezes as pessoas podem ser tentadas a cair, não me reconhecem, não me veem, não veem o meu trabalho, não veem a minha dedicação, parece que não dá fruto. Paulo não tem nenhum problema com isso. Paulo dedica e gasta a sua vida para a honra e glória do Senhor, porque ele se satisfaz na glória do Senhor, no seu poder. A fraqueza do apóstolo é onde brilha a glória de Cristo. Ele está chamando a igreja mais à frente a entender que o seu ministério é um ministério da nova aliança, ele vai chamar, não da antiga aliança. Não é um ministério da lei, é um ministério onde agora o que prepondera diante do povo é a graça de Deus, e não uma manifestação de lei. Por isso a ação de graças de Paulo é uma ação de fé, de esperança, que é contrária à ideia de uma aparência externa, que é contrária à ideia da razão humana. Deus sempre leva o apóstolo à morte, como um cativo, um triunfo terrível, porque
Porque nós somos chamados, meus irmãos, por mais que nós sejamos, como falei pela manhã, mais que vencedores em Cristo Jesus, os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés, o nosso chamado é de entrega ao Senhor. Se Ele quiser gastar o nosso físico, Ele vai gastar. Se Ele precisar gastar o nosso emocional, Ele vai gastar. Se Ele precisar nos colocar em condições de tensões, de dificuldades, Ele o irá fazer, porque é através das nossas lutas, tribulações, é que vem as vitórias, e que é diante disso que a glória do Senhor reluz sobre o seu povo. Não é sobre uma ostentação de nós mesmos, nós não somos protagonistas nessa história, somos coadjuvantes, de vez em quando a gente entra, de vez em quando a gente sai, mas quando a gente entra, a gente brilha a glória de Deus. E aí ele usa essas expressões, porque assim somos como que fragrância de Cristo. E ele usa a expressão fragrância de Cristo ou odor de morte, ele faz essa diferenciação no original, porque essa fragrância de Cristo, esse cheiro agradável, mesmo diante desse triunfado, aqui, por isso que eu uso a expressão paradoxal, porque eu estou caminhando para a morte, o mundo me vê como um condenado, e eu entendo que essa caminhada de triunfo romano é uma caminhada pelo qual Deus me conquistou para servi-lo, para adorá-lo, e que a minha entrega, mesmo que seja de morte, me levará a um encontro pleno com aquele que é o meu Senhor. Alguns verão isso como uma ideia de condenação e morte. Paulo enxerga o caminho da vida. Ninguém gosta de sofrer, e eu não faço apologia a isso, e Paulo também não está fazendo apologia ao sofrimento. Mas Paulo está nos abrindo a mente como igreja e povo de Deus, a entender que a nossa caminhada como crentes, como filhos e filhas do Senhor, é uma caminhada de dedicação, de entrega. Aquilo que Ele nos dá, Ele usa para a sua honra e para a sua glória. Deus deseja nos utilizar diante de todas as circunstâncias, como Cristo ressurreto, crucificado e Senhor de todas as coisas, aquele que ama o seu povo e conduz para a sua glória. Entender e conhecer Cristo manifesto assim, por meio da nossa vida, nos conduz a uma vida de liberdade, de glorificação a Deus, mas dentro desse paradoxo também nos conduzirá a passarmos por circunstâncias de morte, de vergonha, de dificuldade. Esse é o paradoxo do vencedor vencido. Você é mais que vencedor, mas você foi vencido. Você vivia debaixo do reino das trevas. Era lá que você achava que era alguma coisa, porque quando Deus te tira de lá e te traz para cá, Ele te conquista, Ele te vence, Ele te derruba, e agora Ele te constitui como seu filho, e agora debaixo do seu reinado, você vive como súdito deste, e você o serve. Não mais há espaço para a sua própria vontade, para os seus próprios intentos, para os seus próprios desígnios, mas há simplesmente um interesse crescente de, como filho e filha do Senhor, de servi-lo e de adorá-lo. É assim que Cristo é glorificado. Nós não somos chamados a expelirmos um odor de morte, mesmo que o caminho seja de morte. Nós somos chamados a expelirmos a fragrância do perfume de Cristo. A confiança do que estamos fazendo ser um serviço ao Senhor, um compromisso com o Evangelho, como Paulo tem, é algo que vai nos fazer passar pelas circunstâncias mais adversas possíveis, entendendo a glória do Senhor. Há um pouco mais de um ano eu perdi o meu pai. Um câncer terrível. De repente, fui levá-lo ao hospital, parecia que ele tinha um AVC, porque o lado não estava mexendo, e quando faz uma ressonância, de cara, tem 6 tumores no seu cérebro. O médico nem entra no quarto, me chama de lado. Falou, olha, eu nem vou falar com seu pai e com sua mãe primeiro, porque, olha aqui, vou te mostrar. Tem 6 tumores no cérebro do seu pai. Provavelmente ele entrou no hospital aqui e não sai mais.
Qual é a primeira ideia? Meu pai é pastor. Meu pai serve a Deus todo esse tempo. Toda uma vida de dedicação. Eu acompanhei isso, sou testemunha do ministério do meu pai. Deus vai libertá-lo. Meu pai entrou naquele hospital e não mais saiu. Um processo terrível de quimioterapia, que mal se iniciou. Tamanho era severo o câncer no seu cérebro. E ele, que era um homem que tinha 120 quilos, definhou para 60. E eu via meu pai murchando, acabando. E eu confesso aos irmãos que vinham assim no meu coração, meu Deus, que ministério é esse? Por que isso está acontecendo? Que tipo de resposta o Senhor, o que o Senhor quer de nós? O Senhor já tirou tudo. O que mais o Senhor deseja? Nós que somos teus servos, nós seguimos o Senhor. E Deus só me fez lembrar das palavras que Ele disse ao próprio Jó. Onde você estava? Quando eu criei o céu, quando eu criei a terra, quando eu fiz o universo, onde você estava? Quem é você para entender os desígnios que eu estabeleci? Calma o seu coração. Ele me fez entender que Ele levaria o meu pai. Ele me fez entender que não existe uma retribuição automática pelos nossos serviços prestados ao Senhor. Que Ele tem o seu desígnio santo diante das demandas, das circunstâncias, e que a nossa caminhada de sofrimento ainda assim deve expelir uma fragrância do nome de Cristo, mesmo diante do sofrimento mais severo e terrível. É assim que Paulo entende. É assim que nós devemos entender a nossa caminhada cristã. Nós somos salvos, nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo. Glória ao Senhor. O nome dele deve ser exaltado em toda e qualquer situação. O pregador aqui, ele é apenas um portador do aroma. A reação à vida ou à morte não depende da habilidade do portador aqui da fragrância, mas da soberania de Deus, da vontade dele. Nós só escutamos. Diante de tamanha responsabilidade, e a pergunta, quem é suficiente? Paulo pergunta, quem é suficiente para todas essas coisas? Quem é capaz de ordenar e de administrar tudo isso? Paulo seguia o fluxo do Evangelho. Paulo, como apóstolo de Cristo, ele não era um administrador do Evangelho. Pelo contrário, é o Evangelho que o conduzia, e a sua caminhada ia, e assim o nome do Senhor ia sendo exaltado. E ele está chamando a igreja de Corinto a entender isso. Que não são as nossas bases, não são os nossos interesses que fixarão a vontade do Senhor, mas é o compromisso com esse santo Evangelho que vai produzir o aroma agradável do perfume de Cristo, onde Ele quer que esse aroma chegue através de você. Terceiro e último lugar, o Evangelho comissiona apóstolos sinceros e capacitados em Cristo. Versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele usa a expressão aqui, muitos que adulteram a palavra de Deus. A expressão aqui é utilizada no original, aqueles homens que vendiam vinho e que não perdiam a oportunidade de adulterar, aquilo que a gente vê na 25 de março, em tantos outros lugares, aqueles produtos adulterados. Ele pegava vinho, colocava água, colocava outras questões para que aumentasse a quantidade e ele pudesse vender mais. Ele está dizendo, eu não sou esse tipo de homem. E, de certa forma, ele está acusando os falsos apóstolos que estão na igreja de Corinto de o serem, de tentar misturar com o Evangelho outras coisas para isso ficar mais palatável, para isso ficar mais agradável para aqueles que não querem beber a autenticidade do Evangelho. Paulo está falando, eu não faço isso, eu não produzo isso, eu não sou chamado para fazer isso. Eu sou chamado para simplesmente conduzir aquilo que Deus me dá. Aquilo que Ele me dá é o que eu entrego para vocês, Ele vai falar isso lá para frente. Eu sou apenas um entregador. A igreja de Corinto teve a capacidade de pedir para Paulo o seu currículo. Paulo, quais são as suas prerrogativas? Manda para nós o seu currículo. Paulo diz, o meu currículo é vocês.
O Evangelho só chegou em vocês porque eu estive aqui pregando o Evangelho. Vocês são a porção que Deus me deu. Entendam isso. É importante ver o ministério dessa forma, não através daquilo que as pessoas desejam viver ou sentir, mas a fidelidade. Paulo está chamando a igreja para que ele seja medido pela fidelidade do Evangelho, não por qualificações helenísticas, não por retórica, não por beleza, não por dinheiro, não por qualquer outro tipo de capacidade. Ele deve ser medido por como ele é fiel anunciando esse Evangelho. Olhem para mim assim. A igreja hoje mais do que nunca precisa disso. Somos bombardeados com inúmeras mensagens, mensagens bonitinhas, mensagens interessantes, mensagens que parecem ser tão boas, mas quando você compara com o Evangelho, você vê que há uma distorção terrível. E você, igreja, precisa ser protegida disso. Você, igreja, precisa estar atento para que esse tipo de mensagem, que é fora da igreja e que adentra muitas vezes a sua casa, o seu celular, a sua televisão, não contamine você, não contamine o seu casamento, não contamine os seus filhos, não contamine a sua família, o seu coração. Kierkegaard descreve assim: não é o caso de o apóstolo ser um ator e os coríntios serem espectadores que devem julgar se ele está com uma boa atuação ou não. Em vez disso, Paulo é o prompter, Paulo é o roteirista. Você já viu o teatro antigo, como que era o teatro? O teatro, os atores ficavam aqui e tinha um buraco que ficava assim perto do palco, ficava alguém com as plaquinhas, porque se alguém esquecesse o texto, ele levanta a plaquinha, quem está lá não vê, e o ator pode ler. Então é quase que um prompter, né, que é colocado diante dos livros, mas antigamente era essa pessoa que ficava escondida, mostrando a mensagem fidedigna, para que o ator assim o faça. Paulo está dizendo que ele é só um prompter, a sua capacidade de mostrar a mensagem que Deus quer que a igreja veja. Paulo não está num show armado para que as pessoas o avaliem. Paulo e a igreja estão diante de Deus. É Deus que está vendo a atuação. É Deus que está atuando diante deles e é eles que estão colocando diante de Deus quem os são. Paulo está chamando a igreja para entender isso. Paulo precisa ver, Deus é o espectador crítico do teatro da sua vida cristã. O seu problema, mais do que qualquer instituição, é um problema com Deus. É um problema com Ele. Ao contrário do que os coríntios imaginavam, eles não são a plateia, eles não estão ali avaliando as coisas, Deus está avaliando o Evangelho que Deus colocou no meio deles. Assim como Deus avalia a nossa história, a nossa vida, a nossa família, diante daquilo que Ele nos tem dado. Queridos, voltemos ao nosso soldado. Ele não precisava ser um general para ser importante. Ele só precisava ser fiel ao mapa que ele recebeu para cumprir as suas funções. Paulo nos ensina que ser suficiente para Deus não é ter todas as respostas. Não é nunca sentir ansiedade. Não é nunca sentir inseguro, fraco, limitado, incapaz. Mas é entender que ser suficiente é ser cativamente voluntário, nessa caminhada triunfal, onde Deus é glorificado e nós participamos dos sofrimentos diante dessa caminhada como conquistados de Deus, onde Deus nos utiliza da forma que Ele quiser, para que o seu nome seja exaltado. A esperança de Paulo não é na sua capacidade, a esperança de Paulo está na condução de Deus. Deus o conduzia, Deus o fazia. É por isso que Paulo enfrenta a igreja, é por isso que Paulo anuncia o santo evangelho, porque ele entende que a sua vida é uma caminhada direcionada por Deus. Meus irmãos, que Deus fortaleça vocês, que a caminhada de vocês continue sendo uma caminhada direcionada pelo santo evangelho do Senhor. Que Deus guarde a família de vocês, que Deus guarde os filhos de vocês. Eu tenho uma filha de 15
e uma filha de 2. Eu não sei com qual eu fico mais preocupado. As duas estão na escola já, e eu, meu Deus, e agora? Saiu do meu controle, né? Deus, por sua graça, proteja, porque eu já não tenho tanto, mas eu não tenho muito mais o que fazer diante da influência que está sobre elas. Deus, proteja o filho de vocês, e que vocês cumpram com aquilo que Deus tem colocado diante de vocês, anunciem o Evangelho, onde quer que seja necessário, que o odor de Cristo, a fragrância de Cristo seja marcante em vocês, e que vocês tenham a autoridade e a intrepidez daqueles que têm um compromisso com o Evangelho, anunciando isso, sabendo que aquele que nos comissionou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos colocar em pé, vamos estar cantando um hino ao nosso Deus. Logo após esse hino, o pastor Igor estará orando e nos dando a bênção. Louvado seja Deus que a nossa igreja é uma igreja reconhecida como uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus, não mercadeja a palavra de Deus. Amém. Todos aqueles que querem ouvir as Escrituras e aprender da palavra de Deus, eu sempre digo, a nossa igreja não é a única igreja, mas nós somos essa igreja que prega a palavra de Deus. Amém. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Te louvamos, ó Deus, por essa noite tão especial. Te louvamos por esses 91 anos que o Senhor tem preservado o seu Evangelho, a sua palavra nesse local, nessa cidade. Obrigado, Deus, por esse histórico maravilhoso. Mas nós bem reconhecemos que o Senhor precisa continuar nos protegendo, Deus, de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas limitações e dos intentos de Satanás contra o seu santo povo. E que a nossa caminhada seja uma caminhada, ó Deus, que ressalte, que glorifique o seu nome, mesmo diante de qualquer sofrimento e luta. Proteja o seu povo, ó Deus, é o que eu clamo em Cristo Jesus. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito vos acompanhem hoje e para todo o sempre. Amém.